Saudação, aqui quem vos fala é a irmã Ângela do estado do Amapá. Quero relatar aqui um sinal que o Senhor Jesus me deu do céu. Eu tive uma revelação em visão com ele, primeiro com este sinal do cavalo no céu, depois com ele, que eu pude contemplar a face dele, eu pude ver a cor do cabelo dele, eu pude ver a cor dos olhos, eu pude vê-lo. Ele já se manifestou para mim aqui no meu quarto dias antes de eu ter essa revelação, né? A primeira vez ele se manifestou ali em direção ao céu, eu pude ver que era ele que estava ali, bem aqui logo. E eu não quis admitir isso em visão, né? De falar isso também. Eu falei assim, pensei assim, não é. Senhor, o Senhor tá bem aqui para me ver, que o Senhor tá bem aqui. Ele tava bem aqui nos ares aqui, mas eu não vi a forma do lugar, eu não lembro, mas vi que era ele. Mas antes dele me mostrar essa visão em sonho, eu senti a presença dele vindo aqui, dentro do meu quarto. Mas eu não pude dizer assim, eu não pude entender no momento, né? Eu vi assim, até pensei assim, não é nada, né? Porque são assim comigo, nós até pecamos muitas vezes. Quando Deus mostra um sinal pra gente, fica duvidando, né, que é Ele. Então veio assim a presença, aí, eu não sei se foi um dia, 2, 3 dias depois, Ele me mostra esse sinal no céu bem aqui, que Ele tá bem aqui, perto de mim aqui para eu vê-lo daqui, bem aqui nos ares. E logo dias depois ele foi me revelando, ele me mostrou o arrebatamento. Logo depois eu vi o arrebatamento, detalhes das roupas, das vestes, milhares de pessoas subindo. E eu fiquei com muito medo nesse dia. Já está gravado esse áudio no YouTube, já foi enviado. E eu vou dar aqui continuidade, tá, irmãos? Eu tive uma visão aqui do cavalo branco no céu, estava em direção oeste. Esse cavalo era muito grande. E eu vi ele assim, ele em segundos, muito rápido e um tempo oportuno para eu ficar contemplando ele. Eu vi um irmão que eu conheço desde criança. Ele estava ali como se tivesse sentado ali contemplando comigo a visão desse cavalo no céu. Ele estava como se estivesse levantando as patas para cima, em direção como se fosse para correr, né? E aquele momento, aquele segundo, eu fiquei fixada, olhando, pasmada, porque eu vi a parte assim, eu não vi todo, eu vi muito a parte do pescoço, vi que tinha assim, irmão, tô falando pescoço, né? Como é que fala a parte do pescoço do cavalo, né? Ele tava com um pano carmesim no pescoço, eu vi que era um pano carmesim, um pano que eu nunca vi, que não existe aqui na terra. Irmãos, eu pude contemplar o tecido, sendo que esse cavalo era muito grande no céu. Não dá para dizer o tamanho dele, ele era muito grande. Estava aqui em direção ao oeste. E eu fiquei com os olhos fixos e o irmão também estava vendo junto comigo. E eu vi a metade assim do cavalo, do peitoral assim, e as patas para cima, como se dissesse assim, as patas levantadas, tudo, eu vi tudinho. Só essa parte, sabe quando o cavalo vai correr? Aí tem aquela parte assim, que tu consegue ver do peitoral, do pescoço para cima, a cabeça, né? E as patas assim para cima, como se fosse cavalgar. E ele levanta a pata para cima e depois desce cavalgando, é assim, que pronto para fazer isso. E nessa hora eu entendi, irmãos, eu senti. Era como se falasse a palavra assim, em sentido para mim. Que só falta dizer assim: já vai começar, tipo uma guerra, uma batalha, não sei dizer. Mas vai começar. O cavalo era muito branco, branco, branco. O pelo dele, eu pude contemplar o pelo. Irmãos, eu nunca tinha. Uma das visões mais extraordinárias que Deus já me deu, esta foi uma. Ela foi muito intensa, foi muito forte. Só eu sei o que eu senti na hora que eu vi. Como se fosse real aqui. Eu abri os olhos e olhar aqui agora. E contemplar essa visão real assim. O que esse cavalo tá fazendo no céu medonho. E o que ele vai fazer, né? Então, nessa hora,
eu tive essa visão, ela foi assim, demorada. É como se fosse 1 minuto, mas fosse intenso para eu entender aquele sinal, né? E inclusive a direção que o Senhor, ele fala muito comigo também, né? Essa direção. Onde eu vi também vindo ali anjos, né? Que Deus me deu a oportunidade de também gravar, eu vou gravar também falando dos anjos que eu vi também, que Deus deu o privilégio de eu saber quais tipos de anjos são existentes aqui na Terra, que são os que pelejam por nós aqui, tá, irmãos? Aí eu tive aqui outra revelação em novembro, tá, desse ano de 2000, do ano de 2018. Eu tive uma visão do Senhor Jesus. Ele, como eu falei no início, ele fez eu saber que ele estava bem aqui no céu. Vi ele, tudo, a presença vindo aqui no meu quarto, mas eu não imaginava que ele me mostraria ele em visão. E essa aqui a visão foi em novembro, tá, irmão, de 2018. Eu vi o Senhor Jesus como se fosse assim no primeiro momento uma forma de neve. Tava como forma de neve aqui no quintal da minha casa, um antigo quintal que vendemos até esse lado. Era bem grande, né? Ele desceu ali e no derredor eu via um povo que me lembrou uma quantidade de povo como um povo de uma nação. É como uma nação, mas em pequeno grupo, que cabia tudo aqui. Aí eu fiquei tentando entender isso e eu estava do outro lado contemplando essa cena todinha, do outro lado ali da frente da minha casa, contemplando aqui o quintal. E eu ouvi em pé assim, de frente para esse povo, e do lado dele, parece que era do lado direito e do esquerdo também, tinha um anjo. Só que as asas desses anjos eram muito finas, meio aberta para cima, era bem para cima as asas, bem finas assim, era diferente das outras asas dos anjos que eu já vi, né? E eu acredito que deve ser os serafins que falam, né? Eles são diferentes, eu acredito, né? E as asas para cima. Eu já vi também aí na internet essa forma de asa de anjo. E a imagem de anjo, uma asa diferente. Eu até falei assim, estranha a asa. Eu falei assim, virada assim. Eu posso até passar essa imagem aí para ver como é mais ou menos que, na verdade, como eu vi. Tem figuras deles. Eu posso até pegar a imagem, figura dos anjos que eu vi, que tem na internet, real, que Deus provou para mim que eles são assim, são esses mesmo que são reais, eles existem, né? E aí eu vi, irmãos, esse anjo e o rosto do Senhor Jesus é como de um humano, né? É como de um humano real. Ele é um humano real. Eu vi ele em pé, ele falando com esse povo. Eu vi a cor do cabelo dele. O cabelo dele não é muito grande, até que é meio grande, não é muito grande, tá? Eu vi da cor marrom. Eu vi com os olhos dele, a sobrancelha tudo, eu vi o rosto, a figura do rosto do Senhor não é feio. Tem gente que fica falando que o Senhor Jesus era muito feio, aqueles anos da antiguidade falando, não é, ele mostrou como ele é, e continuou me mostrando de novo, eu vi ele de novo, e o rosto dele eu não sei dizer, irmão, mas é pardo, é branco, meio, sabe aquela cor parda assim? É tipo isso assim, meio pardo, e ele falava com esse povo, né, em detalhes, olhando. E eu fiquei contemplando ele falando, né? E em segundo eu pude captar detalhes do rosto dele. Ele permitiu ver, eu creio que naquela visão foi permitida, eu do outro lado contemplando ele falar com o povo, eu pude contemplar detalhes do rosto dele. Né, como eu falei aqui, a sobrancelha, tudo a mesma cor do cabelo, é uma cor, irmãos, não dá pra dizer, é marrom, só que na hora eu vejo um modo que parece um cobreado, eu não sei dizer direito, mas não é como muitos falam aí, que até fizeram o filme, que ele tem olho azul, que ele é branco, cabelo louro. Ai, irmãos, pelo amor de Deus, né, fico lembrando aqui, onde ele mostrou como ele é mesmo, né, e aí, nessa hora, irmãos, eu vejo o rosto
eu vi detalhes assim, eu vi a veste branca, eu vi a parte da bata dele, a bata que fala, né, irmãos, de cor carmesim mesmo, de cor carmesim, que é assim, eu vi tudinho ele ali falando, mas eu vi que era uma festividade, irmão, era como uma festividade de algo que eu acredito que vai acontecer, que seria, né, que vai ser o arrebatamento, né, e eu via. Ele falava com esse povo, era incrível, eu do outro lado contemplando. É como se ele falasse olhando assim pro chão, assim, olhando pro chão. E aquilo para mim me encantou. Foi eu vi uma grande alegria nesse pequeno grupo que estava ali, que na visão me representava nações. Era como multidões, mas num grupo pequeno. E eu fiquei ali vendo que era uma comemoração, né? Sendo que naquele momento era era único, um momento único, e eu via como uma pessoa que falava comigo, né? Como testemunha no sonho, dizendo para mim assim: "Ah, eu também tive essa visão". E na visão via que era uma mulher que estava falando para mim, que ela também teve a mesma visão novamente disso, né? De estar vendo que eu vi também. E E para mim contemplar a face do Senhor Jesus da forma que foi a primeira vez que eu vi em detalhe a face do Senhor Jesus, né? Em detalhes, ele me deu esse privilégio de ver a cor do cabelo, o rosto, os olhos. Não é como um pessoal fala que ele veio, que ele era feio, que era não sei o que. Muitos falam aí, sendo que o Senhor Jesus, o Senhor em visões falou para mim e me deu o privilégio também de saber que a Bíblia na terra tá adulterada. Mas pela misericórdia nós temos ela como base na terra e ele nos ouve, né? Mas a Bíblia na terra foi adulterada, não tá, ela não é a verdadeira Bíblia, foi o que ele me mostrou. Então daí já tira que ele não é o que muitas coisas que tá na Bíblia não é verdadeiro. E tem o que foi tirado, tem o que foi colocado. É isso que tá, é assim que tá a Bíblia. Ela não é a verdadeira história real da terra, foi o que ele me mostrou. Então isso prova que o Senhor Jesus não é aquilo que eles mostram em filme. Ah, ele veio de cor azul, ele tinha uns olhos azul, cabelo louro, não sei o que. Aí depois outros falam que ele era transfigurado, muito feio, ele não tinha formosura, não sei o que. E tá na Bíblia, né? Se não me engano tem uma parte que fala na Bíblia. Eu não sei o que os irmãos falam, né? Mas como Deus me mostrou isso, só dele estar me revelando segredos celestiais que os humanos não sabem, eu tô aqui para declarar e repassar para a igreja que crê nas coisas ocultas e escondidas que só o Senhor pode revelar, ele revela quem ele quer, né? Para entregar aos que crê, aos filhos, né? Então, irmãos, aqui ele me mostra ele novamente, irmãos. E novamente eu vejo o Senhor Jesus numa visão aqui recente, já desse ano de 2019. Eu não sei se foi agora em março ou agora início de abril. Se não me engano, foi final de março para abril também. E eu tive uma revelação em visão, né, nessa hora, com o Senhor Jesus aqui em direção sul. Eu estava aqui como se estivesse na frente da minha casa, estava conversando com pessoas. E eu pego e falo para eles assim: olha lá pro céu, olha para eles olharem, né? Para ver se eles estavam ouvindo o que eu estava vendo. Eu via, eu pude contemplar e olhei uma entrada de seres de animais. Irmãos, eu estou encucada. O que é essa entrada? Essa entrada era um monte de cachorros pudo na frente, assim, pudozinho, peludinho, bonito. Ele estava assim, como se sorrisse para mim também, assim, aquela entrada triunfal, era como uma entrada de regozijo, de festa, sabe, de alegria, uma coisa muito pura, assim, uma coisa de criança, assim, de alegria, sabe. E eu fiquei olhando o detalhe. Quando eu olhei o detalhe, eu vi outros seres de animais também na frente, assim, coloridos. Sabe que me lembrou? Eu não pude ver
qual eram esses animais. Eu não lembro, mas eu vi. Me lembrou assim, agora no momento, papagaio, aqueles animais bonitinhos, né? Pássaro colorido, né? E eu fiquei olhando, irmãos, essa entrada. E nessa hora eu vejo um grande regozijo na hora que eu estou contemplando ali e uma grande alegria lá no céu. E eu começo a olhar o detalhe que está lá. Nessa hora eu vejo o Senhor Jesus. Eu vejo o Senhor Jesus e eu vejo ele como se ele estivesse assim conversando com alguém, agora não dá para ver. E do lado dele, na forma que ele estava, eu vi em trâmite, em posições assim, eu não sei, eu vi um cavalo branco do lado direito e outro da esquerda. O olho deles estava de frente assim, no pescoço deles, irmãos, não sei nem falar direito aqui. Aquilo que põe no pescoço do cavalo, assim, que fica bonito o cavalo, era uma cor. Eu não sei o nome, tá, irmãos? Eu tô falando, quem souber aí possa falar pra mim, né? Aí, continuando, né? Eu tava olhando, eu vi em trâmite assim, né? Ele tava como se estivesse de costa, falando com alguém, e os dois cavalos do lado, um do lado, outro do outro. Eu fui como se estivesse mirando no céu tudo que tava aparecendo pra mim aberto, pra eu ver toda a entrada ali. E ele tava com a roupa branca, eu vi como é o nome daquilo? Um manto, né, que tava sobre ele, é diferente do outro manto, né, que tava, como eu falei da primeira vez aí, que o Senhor desceu ali, mas eu vi também o manto dele era carmesim. Só que este aqui que eu vi no céu, que ele tava, era uma cor vinho. Já não era carmesim, era cor vinho. E eu fiquei olhando a forma que ele tava falando com alguém, mas só que eu não via com quem ele tava falando. Nessa hora ele tava como se estivesse de costa e virando assim, como se olhasse aqui em direção à terra, mas ele não tava me vendo, porque eu tava vendo ele. E eu olhei toda feliz, toda boba, glorificando, toda boba eu tava vendo ele. Aí ele olha assim e dá uma virada olhando pra cá, como se sorrisse. Aí sorriu, quando ele sorriu assim, é como se ele estivesse sorrindo pra mim, vendo que eu tava vendo, que ele tava vendo, que eu tava vendo do céu ele. E eu fiquei toda boba na visão, toda boba, boba, e ver a cor do cabelo dele, a mesma cor, né, que é aquela cor que eu não sei dizer, irmãos, vermelho cobreado, não sei dizer, assim, tipo um vermelho, assim, porque os irmãos falam que o cabelo do Senhor Jesus na época era louro, era preto, era não sei o que eles falam isso, né? E eu vi, irmãos, sabe aqueles filmes de desenho de criança do Senhor Jesus? Sabe aquela cor lá que tem, que é uma cor meio marrom, não sei dizer, é aquela cor. Se vocês forem ver um desenho de criança aí do Senhor Jesus, desenho de Jesus Cristo, havia aquela cor, é aquela cor, a sobrancelha, o rosto, que é um rosto assim, a pele é uma pele parda, né? E o rosto dele, o nariz, eu pude contemplar detalhe, o rosto, tudinho, o rosto é bonito, irmãos, como nós humanos. Ele é como nós humanos. Formoso. E eu fiquei olhando, né? E ele virou e sorriu, irmãos. Eu fiquei boba, 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 boba na hora, boba. Nessa hora a visão é tirada. Eu já não vejo mais nada. Eu já não vejo nada, mas eu fiquei tão feliz de ter visto que o que ele estava repassando ali, irmãos. Ele estava muito feliz, eu vi ele muito feliz. É como se ele estivesse regozijando e tivesse assim, falta pouco, agora falta mais pouco que nunca. Era como se fosse isso. E tivesse um grande triunfo de alegria. Era um triunfo de alegria, era o que eu via. Essa entrada que foi aqui em direção sul, aqui, em direção da minha casa, em direção sul, eu fiquei contemplando aqui na frente e tinha pessoas comigo. Nessa hora a visão acaba. Sendo que eu tava falando para essas pessoas, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Porque eu vi que eles não viram. Mas eu tava falando para eles verem, né? Mas só eu vi, pelo que eu vi na visão foi só eu. E nessa hora tinha umas mocinhas, umas jovens comigo aí na frente, elas estavam tudo de short curto, roupinha curta, aquelas roupas curtas, blusinha curta assim. Aí eu falava para elas, estão vendo? Vocês estão vendo? Olha,
aceita o Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando. Eu dizia assim, para elas aceitarem. Eu falava assim, do jeito que eu falo mesmo, quando eu vou falar para agora, ó, o Senhor Jesus está voltando, bora se preparar. Tipo assim que eu falo para as pessoas que eu conheço, até clientes, pessoas, eu já vou logo falando. Já pregando o evangelho de que o Senhor está voltando. E não há mais tempo, bora se consertar, né? E aí, nessa hora eu me alegro tanto, irmãos. Foi esse dia eu amanheci sorrindo. Eu já sou sorridente, aí fiquei mais sorridente ainda, né? E saber que o Senhor está voltando, me mostrar, poxa, e me mostrar Ele de novo. Eu digo pela terceira vez, que Ele mostrou a primeira vez, mas Ele me mostrou Ele em detalhes, mostrou que estava bem ali no céu. E eu fiquei assim, ai Senhor, é o Senhor que está aí, meu Pai, o Senhor está mostrando o Senhor. Fez eu ver o Senhor como se estivesse vindo aqui no meu quarto, mas eu não pude te contemplar em detalhe. Depois me mostra aqui no quintal, e com multidões, e depois eu olho ali no céu, a terceira vez que Ele me mostra Ele, em detalhes, irmãos. Eu contemplar Ele em detalhes, saber que Ele está... Olha, irmão, eu vi Ele aqui como se estivesse em direção... Sabe quem olha as estrelas? Ele fez eu entender que a primeira vez que Ele me apareceu para mim, mas eu não pude ver Ele em detalhe, é que Ele estava em detalhes aqui. Sabe quem olha a direção das estrelas? Ele estava nessa direção do céu. Ele me fez entender nessa visão, irmãos, que Ele passou das portas. O irmão ainda prega que Ele está nas portas. Ele não está nas portas, irmão. Ele passou das portas. Ele está ano-luz da terra. Isso quer dizer, irmão, que se Ele está mais próximo do que eu vi aqui, que Ele desceu aqui para eu contemplar Ele aqui. Mas teve muita coisa nessa revelação, irmãos, que até Ele me mostrou um anjo que veio na terra, mas esse anjo não sobreviveu nessa visão. Ela é longa, essa visão. Para falar a verdade, eu estou reduzindo aqui, resumindo aqui. E me mostrou que eu era um anjo, né? Que foi muito difícil chegar aqui para avisar a terra de alguma coisa. Eu não sei, era uma coisa assim, irmãos. E depois que eu vi ele aqui, desceu, mostrou o detalhe, permitiu na visão eu ter que vê-lo a distância, o detalhe, a multidão que ele estava falando. E agora essa terceira vez ele mostrar ele ali para mim daquela forma novamente como ele é, como me mostrou da segunda vez, né? Eu tô aqui admirada, tô aqui, eu não sei dizer a emoção que Deus fez eu sentir dessa oportunidade que Ele me deu de contemplar Ele. Detalhe, eu poder repassar isso para vocês, a igreja que crê no que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos e que Ele está vivo e Ele está vivo. E ali do céu ver Ele em detalhe, regozijando já, Ele está mais próximo que nunca aqui da terra e vai descer para pegar a igreja. A igreja vai subir, o arrebatamento vai acontecer. Foi o que ele me mostrou, está gravado isso nos outros áudios que já foi colocado no YouTube, irmãos. Então, vamos agora, irmãos, cada dia nos dedicar à vontade dele, evangelizar. Vocês que têm grupo de WhatsApp, evangeliza amigos, clientes, quem trabalha informal, tem cliente no trabalho, onde vocês tiverem oportunidade, fale que o Senhor Jesus está voltando, nós temos que se preparar para subir. Avisa a igreja que tem que estar obediente, sem pecado, procurar largar os pecados, pecado capital, os defeitos que Deus mostrou para mim, que eu tenho que tirar meus defeitos. E aí eu tenho 2 defeitos que eu tenho, né? Que eu estrago comida e eu aí, quando eu vou brigar, eu grito. Eu não brigo, eu grito. Então são 2 defeitos que ele mandou tirar. Os pecados foram apagados, né? E ele também mostrou que tem certos pecados que podem levar para o inferno, não há perdão, como do divórcio, ele mostrou, pessoas que estão divorciadas, querendo se divorciar, alguns pecados dessa semelhança não vão herdar o reino dos céus, são pecados de morte, morte eterna. E eu não acreditava muito, eu ficava assim, ai Senhor, os pastores pregam assim, porque os pastores estão pregando tudo errado, eles estão pregando aquilo que agrada o ouvido dos rebeldes, e a igreja está profanada, a igreja está bagunçada, por causa desses falsos líderes que estão aí por status, estão como faraós no altar de Deus, querendo ser Deus, né? Tantas coisas estranhas estão acontecendo aí, nós temos que condenar essas coisas, repreender, entregar aquilo que Deus fala acerca disso, para salvar a igreja do engano, da mentira, para que não percam suas almas para o inferno. O Senhor Jesus está voltando e só dele ter mostrado ele bem aqui, mais próximo da terra que nunca, e triunfando porque ele está mais perto que nunca, tá? Do que eu vi em direção como se tivesse as estrelas, ele está abaixo dessas estrelas aqui, tá bem como se abaixasse mais um pouquinho. Irmãos, olha só,
o que o Senhor está avisando a igreja, o que o Senhor fez eu ver, não só, eu creio que não foi só eu que vi o Senhor Jesus e pude ter o privilégio de contemplar Ele, a face dele, a forma que Ele é mesmo, que Ele está até vestido. E se houver irmãos aí que o Senhor já mostrou como é, do mesmo detalhe que mostrou para mim, se manifestem. Gravem um áudio, gravem um vídeo, fale que vocês viram, né? Não deixe para vocês aquilo que o Senhor mostra, é para a gente abrir a boca e declarar, e mostrar, e falar que Ele realmente mostrou. Para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para deixar a igreja mais feliz, sabendo que realmente Ele vai chegar para pegar a gente dessa terra. E você que está afastado da presença de Deus, que está desviado da presença de Deus, volta, ainda há tempo, enquanto a vida há esperança. Deus me deu um tempo, eu corri depressa, foi em 2017, Ele começou a se manifestar para mim, sendo que Ele já falava comigo há uns 3 anos antes. Em 2014 ele começou a falar comigo, mas eu não dava crédito, eu achava que não era ele, eu duvidava que era ele que estava falando comigo, porque fazia tantos anos que ele não falava comigo, que eu achava que ele não ia falar mais, né? Então ele falou porque ele estava voltando, me mostrou arrebatamento, faltava como se fosse 1 minuto, foi isso que ele mostrou, e eu disse, não dá tempo de eu me consertar, e aí já vim arrebatar, vi multidões correndo aqui e tudo, nessa rua ainda aqui, onde eu olhar a direção sul ali. E eu vi que essas pessoas estavam contemplando o céu, mas eu pensei que era um monstro na visão, né, que estavam vendo. Não, eu creio que era o Senhor nosso Deus, a qual toda a nação do mundo vai ver Ele chegar e vir buscar a igreja em glória, e todos contemplarão, saber que vai ser rejeitado por Deus, o próprio Deus, né? E eu vi assim, e é inclusive a direção, que essas pessoas viram a direção que o Senhor Jesus fala comigo também ali, em direção oeste. Eu tenho uma forma que Deus fala comigo também, em intimidade, irmãos. Então, eu estou repassando aqui que é para a igreja estar fortalecida, a igreja está em regozijo, de alegria. Irmãos, vivam a vida aqui na terra como se não vivessem aqui, somos peregrinos. Você que tem bem material, não se enfie em ter bem material, prepare, perguntem para Deus se ainda dá tempo de vocês. Eu quero fazer tal coisa, vai durar tantos anos para se formar, é um estudo. Pergunte para Deus se vai dar tempo. Mas eu acredito que não vai dar mais tempo, irmão. Até para fazer a área que eu queria fazer engenharia de pesca. Não sei se vai dar tempo, o Senhor não me disse nada ainda. Mas Ele está me preparando, porque eu serei levada para alguns lugares do mundo, não sei quando, dia, hora, né? E que Ele já tinha falado isso comigo em 2014 para 2015. Então, irmãos, que vocês possam estar em alerta, avisar a igreja, se consertarem todo dia, estarem todo dia orando, estar todo dia largando erros, pecados. Peçam para Deus mostrar para vocês o que agrada a Ele, o que não agrada. Tem muita gente que acredita que não é pecado isso, não é pecado aquilo, mas é, porque Ele falou para mim, tanto que eu fui largando tudo. Ele me deu, eu tô 2 anos que eu tô largando um monte de coisa, Ele mostrou muitas coisas minhas para mim tirar até de dentro da minha casa, e eu tô fazendo isso, já faz 2 anos. Então Ele fala com a gente constantemente, todos os dias, e aqui estou para entregar a igreja, para que a igreja esteja obediente. Vai subir sim, vai subir uma igreja santa, a igreja que obedeceu a Deus, a igreja que pregou o evangelho da verdade e de justiça. Estamos aqui, irmãos, para declarar à igreja que o Senhor está voltando, e que aqueles que não crêem, que o Senhor Jesus falou para mim em visão, que quem não crê no arrebatamento é os próprios crentes que não crê, não é os povos aí de fora, os que não conhecem, até ouviram falar do evangelho dele, mas não aceitaram ele. Mas ele falou e deixou bem claro para mim que quem não acredita no arrebatamento é os crentes. E eu creio que esses crentes que ele fala é os crentes rebeldes. Então você que está rebelde, você que acha o seu achar, você que acha que Jesus não vai voltar mais, que o reino da prosperidade aqui na terra, porque estão pregando que ter prosperidade é ter Deus, ter prosperidade é Deus estar contigo. Na verdade não é verdade isso, né? Eles não estão pregando mais o reino dos céus, mas o reino dessa terra. Então acorda, igreja, desperta, se liberta desse engano, sai dela, povo meu, sai dessas igrejas que ficam pregando mentira, que ficam pregando prosperidade, não pregam o reino dos céus, né?
Acorda, porque o apocalipse está aí. Nós estamos sim no cavalo negro. Deus me mostrou, é um cavalo da morte, onde vem um matar-se uns aos outros. Veria a fome, veria a pestilência. É o que está acontecendo. Então prepara-se, igreja, porque vai vir também as noites de escuridão que Deus me mostrou também. Então vamos estar aqui orando um pelos outros. Eu oro todo dia pelas nações do mundo. Eu oro por alguns pastores. Eu oro por pessoas que Deus me mostra. Deus me mostra muita gente. Então eu entro todos os dias, eu estou orando. Todos os dias eu não tenho vida própria. Eu tenho a vida com Deus. Eu faço a vontade de Deus, não faço a minha. Então eu estou aqui entregando esse áudio de revelação para você que crê no Senhor Jesus, para você que está desviado e afastado dele, você que já teve manifestações de Deus e um dia conheceu ele em manifestações até celestiais, mas se desviou da presença dele por fraquezas humanas. Volte para ele enquanto há tempo, para que ele volte a falar com você e lhe fortalecer nesses últimos dias. A terra está contados seus dias já, e se prepare para nós subirmos para a glória com Deus e viver com Ele eternamente. Aqui termino esse áudio de gravação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.